Atos primeiro. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Obrigado, Pai, por esse bom momento que o Senhor nos oferece, por este culto, por esta manhã, pela presença de teus filhos, pelas nossas crianças, pelo testemunho do teu servo, pastor Ziel, pelo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor fará. Recebe a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Sentai-vos. Eu não estava seguro que tomaria alguns apontamentos do terceiro volume, mas vocês podem depois consultá-lo. Aos que porventura notem, já entenderam. Eu quero dar algumas pequenas notas com respeito ao trabalho que nós estamos fazendo, quarta e sexta, nesse culto preliminar, dando oportunidade aos companheiros. É só para despertá-los, e eles vão fazendo o melhor que podem. Na página 81 do capítulo 8, sobre o tema insípido, lembra, depois falar isso. Não pode haver sucesso na pregação sem o cultivo de uma vida espiritual dinâmica. É impossível separar pregação e devoção. As duas precisam estar irmanadas. A pregação sem devoção é vazia, consequentemente inexpressiva. O pregador, quando prepara um sermão, deve buscar a inspiração e a unção através da meditação e oração constante. Não basta conhecer as regras de homilética, saber fazer um esboço de pregação, nem tampouco ter facilidade de expressão, nem demonstrar grandes conhecimentos intelectuais. Sem uma vida de consagração a Deus, o pregador, antes e depois de tudo, é um servo que faz a vontade de Deus. E também um embaixador que precisa estar em contínuo contato com aquele que o governa, para dizer somente aquilo que aquele que o enviou tenha lhe dito. Na página seguinte, aqui é 82, não sei se está certo. Eu estou lendo Interrogação, volume 3. O segredo do sucesso de uma pregação está no fato do pregador se colocar como um canal sob a influência e unção do Espírito Santo e conservar esta unção, sem se deixar vencer pelos impulsos emocionais. O pregador não deixa de ser espiritual pelo fato de possuir conhecimentos gerais. Ele mergulha seus sermões na graça de Deus e então todo o cabedal de conhecimentos resultará em grandes bênçãos. Veja, por exemplo, a linguagem de Jesus na narração de suas parábolas, tratando de coisas e objetos conhecidos pelos que a ouviam falar.
na página, o assunto é o pregador, na página 65, capítulo 6. A pregação não se fabrica em série, ela vem através do Espírito Santo, mas se necessita da homilética para desenvolvê-la. A palavra homilética deriva-se do termo grego homiletike, que significa o ensino em tom familiar. De origem grega aparece também o verbo homilio, que quer dizer conversar. Este verbo tornou forma na era cristã, resultando no termo homilia, que designa a pregação cristã, feita nos lares, em forma de conversação. Homilética é a ciência que ensina ao pregador como pregar sermões. Homilética é a ciência que ensina ao pregador como pregar sermões. Todavia, jamais tal estudo anulará a inspiração do Espírito Santo. Ele apenas coloca os pensamentos inspirados numa ordem tal que facilita a exposição do sermão, a fim de que os efeitos dos mesmos sejam positivos. Ligada à homilética, aparecem 3 outros termos relacionados entre si, mas distintos quanto ao significado, que são oratória, eloquência e retórica. A oratória é a arte de falar em público de forma elegante, precisa, fluente, atrativa. Muitos pregadores são estudiosos, inteligentes, homens de oração, mas falham quanto à elegância e fluência na transmissão da mensagem divina, devido à falta de eloquência e retórica. Digo mais, eloquência é a capacidade de falar e exprimir-se com facilidade. Arte e o talento de persuadir, convencer, deleitar ou comover por meio da palavra. Retórica, conjunto de regras relativas à eloquência, adornos empolados de uma mensagem ou de um sermão. Recursos para embelezar o sermão, ilustração, pensamento e etc. Tudo isso deve ser colocado a serviço do Senhor, disse o profeta de Deus na mensagem Perguntas e Respostas, número 12, parágrafo 62. Deus é que tem que te chamar para ser um pregador, ou você, então, nunca será chamado. Na mensagem Perfeita Força por Perfeita Debilidade, parágrafo 62. E na mensagem A Ele Ouvi, parágrafo 17. Quando chegamos a uma posição que confessamos que não sabemos de nada, e simplesmente deixamos o seu Espírito, a sua vontade fazer a sua vontade através de nós, então Ele nos ensinará. Mas quando sabemos muito, Ele não pode nos ensinar. Então, não podemos chegar a lugar nenhum. Nenhuma habilidade, não importa quem seja, nunca será útil aos olhos de Deus. Deus tem que tirar de nós todas as nossas habilidades antes que Ele possa concluir seu propósito. Se Ele toma algo para fazer através de nós, e desde que sentimos que estamos fazendo uma obra razoável daquilo, então nunca estaremos aptos para sermos usados por Deus, porque não é Deus, somos nós fazendo.
Não se deve interpretar mal a palavra. Cristo é o mistério de Deus revelado, parágrafo 73, 72 ou 73 e parágrafo 90. Não se deve interpretar mal a palavra. Não se deve aplicar a palavra de uma maneira má. Não se deve deslocar a palavra. Contrariar estes princípios é dar margem para as mais variadas interpretações opostas à palavra de Deus. É dito ironicamente que há pregadores que dividem o sermão em 3 partes. Lê o texto, sai do texto e não volta para o texto. O pregador precisa dar e receber. Ele não pode ter um profundo relacionamento com alguém enquanto não o servir, nem permitir que este alguém também o sirva. Disse o profeta: Jesus viveu para servir aos outros, por isso servimos a Cristo. Quando servimos aos necessitados, esta é a maneira de adorarmos e servirmos ao Senhor com tanto prazer. A Bíblia menciona o sentimento de dar, ou o ato de dar, 2035 vezes. Por isso, estou convencido de que o maior ato de amor do pregador é falar ao pecador de como Deus o ama em Cristo. O pregador não pode equivocar-se entre a razão e a emoção, mas deve dosá-las em seus sermões, para que hajam resultados positivos. A pregação pensada, racionada e ponderada previamente, sob a inspiração divina, terá uma aplicação mais sólida e compreensível. Enquanto uma pregação de última hora, os pensamentos são normalmente vazios e incompletos, pois se baseia em recursos instantâneos que a emoção oferece. Na mensagem Uma Libertação Total, parágrafo 48. Quando Deus envia um homem para fazer uma coisa, Ele o equipa completamente com tudo que ele necessitará. Se Deus chama um homem para ser um pregador, Ele coloca algo nele com que pregar. Se Ele o chama para ser um professor, Ele coloca algo nele com que lecionar. Se Ele chama um homem para ser um profeta, Ele coloca algo nele para ver visões e para ser um profeta. Deus sempre equipa completamente o seu homem. Me permita fazer um parêntese, talvez antecipado. Não confundamos o pregador com o pastor. Um pastor não é necessariamente obrigado a ser um pregador. Ele pode ser pastor sem ser pregador. Agora, se ele deseja o episcopado, então é melhor que ele comece como pregador, que não é pastor. Então, você pode ser um grande pregador, um bom pregador, muito útil à igreja, sem ser pastor. Faze a obra de um evangelista. Cumpre bem o teu ministério. Por quê? Se o pastor toma a palavra e não prega, a igreja não percebe. Agora, se o pregador toma a palavra e não prega, a igreja percebe. Porque ele foi chamado para pregar. É daí, então, que nós estamos falando de homília, de homilética. Você não deve pregar sem primeiro ter um sermão. Você tem que se preparar antes. Ter vários sermões. Um sermão para quarta-feira, um sermão para sexta, um sermão para domingo de manhã, um sermão para domingo à noite. Nada contra o diácono ajudar o pastor na ministração da escola. Um diácono não fala. Um diácono é um homem sem palavras. Ele vive com a vida
e age com a sua ação. É um homem de pouquíssimas palavras, não deve falar. Se ele conversa muito, não serve para ser diácono. Ele vai se contradizer, porque ele não tendo o poder da palavra, então ele tem que viver. Por isso que as qualificações para um diácono são superiores às qualificações para ser um pastor. Em outras palavras, é mais importante a pessoa ser diácono do que ser pastor. É mais fácil a igreja escolher o pastor do que escolher o diácono. A igreja pode ter 20, 30 pessoas com qualificação para pastor, que não é necessário que todos sejam pastores. Agora, para diácono, a vela encontra 10 e precisa de 11. É muito difícil uma pessoa ser qualificada para ser diácono. Para começar, não depende só dele. Ele só pode ser diácono se a esposa for diaconisa. Da mesma forma, as mulheres. 1 Timóteo 3. Ele tem que ter os filhos em profunda sujeição. Porque enquanto ele está ministrando no ofício, que não é ministério, quando ele está com ofício, que não é ministério, o diácono não tem ministério, ele tem ofício. É um negócio, por um ano. Ele só é diácono um ano. No final daquele ano, se servir bem, ele continua. Se não servir bem, a igreja dispensa. Porque não é ministério, é um ofício. Ele é comissionado para cuidar daquilo. Ele é um servo. É como aquele que se arrasta pelo chão. Vem da palavra diaconos, do grego. Aquele que se arrasta pelo chão. O diácono é um serviçal. É aquele que todo mundo chuta. Todo mundo pisa, todo mundo cria caso, todo mundo xinga. E ele se mantém calado. Quando o diácono reclama alguma coisa, ele está desqualificado. Ele só é diácono enquanto ficar calado. Quem fala por ele é a junta. A vida dele, a esposa dele e os filhos. Ele mesmo mantém-se calado, porque ele é diácono. A vida dele é que inspira as pessoas a servirem bem. A vida dele é que faz a igreja estar em ordem. Porque o diácono só é constituído por cada murmuração. Atos capítulo 6. Não havendo murmuração, não precisa de diácono. A presença dele acalma a murmuração. Ela está murmurando por quê? Porque falta comida. O diácono não vai consolar quem está com fome, ele traz comida. A criança está chorando porque está com sede. Ele não diz que vai cavar um poço, ele vai buscar a água. E assim sucessivamente. Ele é um para-choque. Ninguém fala do pastor, porque para falar do pastor tem que passar por cima do diácono. E ninguém passa por cima do diácono, porque o diácono é para-choque. Ele é os olhos do pastor. Ele é o ouvido do pastor. Ele só não é a boca do pastor. Nós falhamos quando, em vez de sermos ouvidos e olhos, nós queremos ser a boca. Eu acho que o pastor quis dizer. Eu acho que se o pastor estivesse aqui, ele falaria. Eu vou dizer, olha, o pastor não está, mas eu vou dizer o que eu penso. Tu estás desqualificado. Tu és só para ver, e para ouvir, e sofrer. O diácono é um homem de dores, é um sofredor. Ele vive gemendo. Ele não tem tempo para sorrir. Ele deixa para sorrir quando chega em casa. Mas na igreja é um homem de cara fechada, honrado, respeitado. Não vive de conversinha, papeando, principalmente com mulheres. Para conversar com uma mulher, só se a esposa dele estiver presente. Em muitos casos, nem o pastor deve conversar com uma mulher sem a presença da esposa ou de um diácono. O irmão Brana ministrou muitos anos no seu gabinete com a presença da sua mulher. Depois com a presença de um diácono. Depois com a presença do co-pastor. Todo pastor deve ter um diácono assistente. Quando não está dentro, mas está com o ouvido na porta.
Ele pode ouvir, ele não fala. Ele pode ouvir, ele não fala. E o pastor pode colocar o diácono dentro do gabinete. O diácono pode ouvir, ele não fala. O diácono pode ouvir, ele não fala. O pastor pode chamar o diácono para assistir o assunto que está tratando de casamento e divórcio. Não tem nenhum problema. O diácono pode ver e pode ouvir, ele não fala. Não vai mudar nada. Se ele é de confiança do pastor, ele é de confiança da família. Deus equipa o pregador, Deus equipa o mestre, Deus equipa o profeta. É importante isso aqui. O profeta é equipado com visões. Agora vocês ouviram eu dizer. Está errado esse termo. Eu vou profetizar. Está errado. Quando vocês ouvirem alguém dizer isso, diga: o irmão Brana disse que está errado. Evangelista não profetiza. Pastor não profetiza. Quem profetiza é profeta. Por quê? A palavra é precedida de uma visão. A profecia é precedida de uma visão. O profeta vê e fala. O profeta fala do que está vendo. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. O que é que estava acontecendo ali? Era o que Isaías estava vendo. Ele não entendia, mas ele via. É uma inspiração que vem e abre os olhos, porque o subconsciente do profeta fica muito próximo. Ele não tem que ficar meditando, pensando naquilo que vai falar. Não. Quando a inspiração vem, a palavra sai com a visão. Ele vê e fala. É Ele, Davi está dizendo, o nosso Deus é soberano, Ele é o Deus maravilhoso, Ele é o socorro bem presente na angústia, é Ele que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades, que redime a tua alma da perdição e te coroa de benignidade e misericórdia. Por que que o profeta Davi falou aquilo? Ele falou do que viu. Ele viu aquele peregrino andando nas ruas estreitas de Jerusalém, levando o seu patíbulo amarrado ao seu braço, porque naquele tempo não tinha cruz desse tipo. Esse tipo de cruz foi inventada no ano 600 depois de Cristo. Naqueles dias o criminoso levava o seu patíbulo amarrado no seu punho. Em torno de 40 quilos pesava cada peça de madeira daquela, até o lugar de ser crucificado. E Davi viu aquilo, e quando viu, exclamou: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as enfermidades. Ele falou do quê? Do que ele estava vendo. Agora, o pregador não precisa ver. O mestre não precisa ver. O mestre estuda. O pregador estuda, se prepara seus sermões para falar. Aí vem o nosso seminário, José Valentim da Silva. Por que nós intitulamos a nossa escola de José Valentim da Silva? José Valentim, Mosiel conheceu muito bem. É que o irmão Valentim não falava mais de 10 minutos. Um homem com um profundo conhecimento bíblico extraordinário. E eu perguntei ao Valentim: por que tu fala tão pouquinho conhecendo muito? Ele disse: para falar todo o culto. Ele disse: eu aprendi muito cedo no Maranhão. Meu pastor disse: Valentim, tu quer ter oportunidade? Fala bem e pouco. Que todas as vezes que precisar bater um pênalti, Valentim, senão tu vai ficar todo o tempo no banco. Desculpa, vocês não conhecem esse termo, porque eu sou técnico de futebol e
Estou usando os meus conhecimentos. Tu não vai dar nem para ser gandula. Está no corpo. Vai ser roupeiro. Não sai do time, mas não entra em campo. Porque fala demais. Muito rodeio. Isso é coisas para praticarmos. Mas vamos adiantar um pouquinho. Há muito perigo em não se defender um tema. Primeiro, o perigo, você vai para o culto, está na hora do culto, você corre, pega uma mensagem da prateleira e traz. Vamos levar essa mensagem aqui. E abre a mensagem aqui em qualquer lugar e depois fica catando um versículo que se encaixa com aquilo para dar uma palavrinha. Começa aí, o erro. Depois é ficar aqui na igreja, amolando, para ver se acha um versículo para falar. É outro erro. Quando dá oportunidade, é o que eu ia falar, o irmão já falou. Todo o tempo, a mesma conversa. Tudo que eu ia falar, o irmão já falou. E aí vai começar. Saúde dos irmãos, estou muito alegre, muito satisfeito essa noite, essa coisa de muita alegria. Pelo hino que eu vi o coral cantar, meu pai amado, eu estou sentindo que tem anjo por debaixo do banco, anjo por cima, anjo por ali. Agora, como vocês sabem, eu tive um probleminha porque furou o pneu da minha bicicleta. Aí a congregação já sabe. A igreja não é obrigada a saber pregar, mas ela sabe quando o indivíduo já está perdido. Há muito tempo. Há muito perigo em não se defender um tema durante a pregação. Isso faz com que as pregações e as palestras mais pareçam um tiroteio com escomilha. Escomilha é aquele chumbinho bem miudinho. Em temporada de caça. Alcança-se a todos, machuca-se muitos e resgata-se quase nada. O tiro objetivo é feito com uma arma de bom calibre, com pontaria certeira. Da mesma forma, o sermão deve abranger um só assunto e uma só matéria. Seja ele textual, seja o sermão. Vocês vão dar um pouquinho de atenção só nisso aqui. Seja o sermão textual, seja o sermão expositivo, ou seja o sermão temático. Sermão textual é aquele que se baseia obrigatoriamente no texto bíblico e divide-se em 3 partes: natural, analítica e sistemática. É o sermão que você lê o texto e não sai do texto. Fale 5 minutos, mas sobre o versículo que você leu. Para isto você tem que ter lido antes, ou ter domínio dele. Vamos ouvir o irmão trazer. Tem só 5 minutos. Ele diz: irmão, hoje eu quero... já vai levar do mimo já, do mimo. Quero pregar um sermão textual. Ele vai pregar um sermão textual. Então, ele vai ler o versículo e vai dizer o que é que ele acha daquele versículo. É aquilo ali, é só aquilo ali. Deus amou o mundo de tal maneira, é aquilo mesmo. Não tem que entrar o pneu da bicicleta que furou e nem contar da cura que teve e daquela oração que fez mais ali. Isso não faz parte daquele sermão. O sermão dele é aquilo ali. Para ser objetivo e curto. Se ele meter qualquer outro calafeto é aquele processo que o calafate faz para tirar as goteiras da embarcação. E vai meter um algodão, e mais um algodão, e bate, não fica satisfeito, mete mais outro morrão, bate de novo, e leva a hora, É aquele que se baseia obrigatoriamente no texto bíblico e divide-se em 3 partes: natural, analítica e sistemática. Natural é formado pelo próprio texto. Então, você fala pouco, mas fala exatamente sobre aquele versículo. É só esse. Não vou sair desse versículo, nem vou citar outro. Eu digo mais, não é bom que o pregador
ao pregar, leia mais de 2 textos. O ideal é um texto só, quando ele toma a palavra. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Atos capítulo 1. Leia somente Atos capítulo 1. Se pular um versículo, mas esse negócio, vamos ler em Atos capítulo 1. Mas a outra escritura está aqui em Gênesis, e tem mais uma escritura. Você já sabe que ele está se candidatando a um fracasso, porque já está com 3 textos. Não, deixa esses textos para embutir no sermão. Quando você começar a falar, então você busca aqueles recursos, vai embutindo no sermão aquilo ali, porque você está falando do lado já analítico, mas textualmente você vai ter que ficar no natural, só naquele versículo. Tem mais tempo? Então prossegue. Natural é formado pelo próprio texto. Fique só com aquele texto. Não meta historinha, e nem visita, e nem fofoquinha de casa. Analítica obriga o pregador a achar a ideia do texto geral. Quantos minutos eu tenho, irmão? É 10 minutos? Oh, obrigado. Bom, eu li aqui o verso 5, mas o verso 8, o verso 9, esclarece mais esse texto. Aí está bem, aí você pode. Você não somente está falando natural, mas está analisando o texto. Mas é sempre no capítulo 1 de Atos. Não passe para o capítulo 2. Fique lá no 1. Porque o seu sermão é um sermão textual. Você está falando do texto. Ou fala só daquele versículo, ou fica falando, buscando alguns versículos, mas do mesmo capítulo, aonde está o texto, daquela história, sem ter que falar toda aquela história. Por que não falar de toda a história? Porque o seu sermão não é sintético. Se ele é natural, você fala do texto. Se ele é analítico, você vai falar do que está dentro daquele texto. Agora, se ele é sintético, então preocupa o pregador falar do que o texto como um todo diz. Não somente eu quero falar aqui do verso 1 e do verso 2, mas quer dizer para vocês que esse texto aqui está relacionado a Teófilo. Esse Teófilo aqui é um personagem que o Lucas já fez menção dele. Lucas escreveu um outro livro para ele, era um rapaz muito importante. Vocês vão analisando aqui que o Lucas tinha muito cuidado em tratar esses assuntos com ele, porque escreveu o Evangelho e agora está escrevendo o Atos. Então, vamos analisar mais aqui e mais ali. Então você passa a analisar o texto todo. Aí vai ter que falar do Teófilo, vai ter que falar de Lucas. Quer dizer, você está dissecando o texto, porque você tem 15 minutos. Você tem mais tempo. Uma coisa é falar do versículo, outra coisa é falar de alguns versículos, e a outra coisa é dissecar o que aquele texto está dizendo, o que aquele capítulo, mas não saia dali. Não fique buscando mais no capítulo tal, mais no capítulo tal. Se pegar uma mensagem do irmão Brana, traga para cá de novo. O irmão Brana diz, inclusive, desse Teófilo, dessa aparição, da ascensão de Jesus, daqui do Pentecoste, vai buscar aqui. Não pega um parágrafo do irmão Brana só para encher linguiça. Cita 5, 6, 8, 10 parágrafos, vem para a tribuna com um montão de mensagens, para ficar citando parágrafos que não tem nada com aquele assunto. O pregador tem que ser uma pessoa responsável. Para isto ele se prepara antes, para saber o que ele vai falar. Talvez a facilidade que eu tenho de estar discorrendo isso que eu estou falando para vocês, porque eu queria que vocês soubessem que cada capítulo que vocês encontrarem nesses livros, todos são sermões distintos. Todos. Pode não ser o melhor, os melhores, mas são sermões distintos. Eu peguei todos os sermões que eu tinha, vim lapidando,
sintetizando, até chegar aqui. Cada capítulo que você pegar é um sermão. Agora aqui que eu estou fazendo uma ligação. Estava buscando uma referência no outro sermão, que tinha a ver com o assunto. Mas cada capítulo do livro de interrogação são sermões. Deus levantou Fagner para pregar e levantou 2 companheiros dele no mesmo dia. No mesmo dia que Fagner foi batizado com o Espírito Santo e começou a pregar, se tornando o líder dos pregadores no mundo de outrora, na mesma noite, 2 companheiros deles foram batizados com o Espírito Santo e se dedicaram à oração. Eles nunca pregaram, mas enquanto Fagner estava pregando aqui, um de um lado, outro do outro, orando. E a explosão é aquela que vocês sabem do ministério de Charles Fagner. Estou falando de sermão textual. O outro tipo de sermão é o sermão expositivo. Sermão expositivo. O sermão expositivo, em todos os seus pontos principais, derivados da passagem central, como a divisão do texto, ele tem que ficar embasado naquele texto para ser desenvolvido. Todavia, ele se preocupa com detalhes para expor da maneira mais minuciosa e profunda o texto. Pode ser o mesmo capítulo. O mesmo capítulo que você pregou um sermão textual ou temático, você pode pregar um sermão expositivo. Só que no sermão expositivo, você não fica fazendo estudo. Você sai pregando persuasivamente. Aí lá vem a eloquência. Aí vai começar a eloquência. Se pega para pegar o mesmo sermão e prega de outra forma. Não tem nada de errado você pregar um dia sobre João 3,16 nessa congregação, e no outro dia você prega sobre João 3,16 noutra congregação, um exemplo, ou na mesma igreja. A maneira de você transmitir o sermão é que faz a diferença. Você fala tematicamente, citando texto, explicando isso. Por exemplo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você vai pregar um sermão textual, você vai ter que ficar preso somente a uma frase: Deus amou. Você não pode ficar pregando: Deus amou o mundo, ele amou de uma tal maneira, ele amou porque enviou o seu Filho. Não, você já está no terceiro tópico. Deus amou, foi de tal maneira, enviou o seu Filho. Quando você terminar, você já está com mais de 5 tópicos diferentes, finalmente. Você tem 5 minutos, vai falar 1 minuto de cada coisa. Leia João 3,16, mas fale de uma coisa só: amor de Deus, só amor, 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 Deus, 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 Deus. Agora, se aquilo é sistemático, se vai dar tema aquilo, então você fala de 2 coisas. Quer dizer, você vai definir o tempo que tem e o que quer falar, mas não tente falar de uma vez só sobre uma coisa que você não foi comissionado para falar. Nós estamos no expositivo. O sermão expositivo tem todos os seus pontos principais derivados da passagem central, tal como a divisão do texto. É semelhante ao outro. O que muda agora é que você fala com persuasão. Você não fica mais picando versículo por versículo. Você já tem domínio da história. Você já sabe o que é que está em Atos primeiro, então fale daquilo. Você já conhece a vida do filho pródigo, por exemplo. Não precisa, mas o filho pródigo, momentinho, o filho pródigo, no verso 3, ele pediu a sua herança. Agora, no verso 18, não precisa isso. Você já tem domínio daquele texto, então exponha aquele texto. Conte tudo que está escrito na Bíblia sob persuasão. Convença as pessoas que aquilo é real, que está certo, e aí vem um resultado. Em terceiro lugar, o sermão temático é aquele cujas divisões são tiradas do tema ou do assunto, independente do texto. A esta espécie, outros também chamam de sermão de tópico ou sermão de assunto. Aí já é diferente. Eu quero dividir meu sermão em 3 partes. Quero falar do filho pródigo quando saiu de casa. Quero falar do filho pródigo quando estava lá na pocilga. E quero falar do filho pródigo voltando. Então vocês dividem agora.
Então você chama a atenção do ouvinte, o ouvinte não quer mais perder. Porque você está defendendo agora uma coisa temática. Olha, ele saiu de casa por isso. Está entendido? Tá, entendemos. Agora eu quero falar de vocês o que aconteceu lá fora. Você não está lendo nada na Bíblia. Você está expondo aquele assunto, mas está dividindo por tópicos. A mim me parece que a melhor maneira de se expor, você segura mais o ouvinte, ele tem mais a atenção dele de que um outro tipo de sermão. A ilustração é algo que enriquece o sermão, mas deve ser objetiva, curta, verdadeira e que não necessite de explicação. A pior coisa que tem é você dar uma ilustração e ter que explicar o que a ilustração quer dizer. Eu tenho aqui um exemplo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu anotei aqui, só 154, eu não sei. Deixa eu ver se essa página está legal. É na página 154. Um exemplo da ilustração, o fato de não ser objetiva, não ser curta, não ser verdadeiro. Tem ilustração que você pensa que não vai acabar mesmo, que não acaba. Futricaria. É outro exemplo. Havia também um mestre, aquele professor esquecido e desorganizado, que nunca sabia que a aula havia dado anteriormente. Hoje vamos falar sobre a antiga Roma e sobre os 12 Césares. Júlio César foi um desses imperadores, criando dinastias que levaram Roma ao apogeu e à destruição. E a aula ia por aí afora, até que no final ele dizia: na próxima aula falaremos sobre o cristianismo no Império Romano. Na próxima aula falaremos... Ok. Na semana seguinte, lá estávamos nós ali, e ele entrava em sala de aula e começava: hoje vamos falar sobre a antiga Roma e os 12 Césares. Júlio César foi um desses imperadores, criando dinastia que levaram Roma ao apogeu e à destruição. Atônitos, tentávamos dizer que ele já havia dado aquela aula, mas o pobre não acreditava. No final dizia: na próxima semana eu vou falar sobre o cristianismo no Império Romano. Na outra semana, nossa esperança era que ele se lembrasse da aula que havia dado. Não tinha jeito, ele chegar de novo: hoje nós vamos falar sobre o cristianismo no Império Romano. Eu tenho um cuidado comigo. Nem sempre, mas 99,9%. Todos. Raramente você vai encontrar um sermão meu que não esteja datado e identificado a cidade. Pregado às X horas na cidade tal, no dia tal. Vocês podem me ver repetir um sermão aqui, se eu trouxer o esboço, mas eu estou repetindo 100% consciente. Eu sei quando preguei, aonde preguei e a ação preguei. Todos os meus sermões, eu tenho a data e a cidade onde preguei. Tem algumas que dá até graça, quem trabalha comigo sabe disso, que às vezes tem mais endereço no verso, dado no verso, que o sermão. É meu sermão pequenino, são pequenos, são 2, 3, 4 tópicos. Mas atrás eu tenho um controle absoluto. Isso ajuda muito, porque você pode chegar aqui e dizer: bom, hoje eu quero pregar sobre Teófilo, mas recordo que no dia X eu preguei sobre esse tema e tal. Você pode falar menos ou falar mais sobre aquilo, mas você dá uma satisfação aos seus ouvintes. O Salmo 23, por exemplo. Não vou exagerar, mas eu vou pôr 23 vezes que eu tenho anotado. E às vezes dá me engano. Só que do Salmo 23 eu devo ter também 23 sermões diferentes. Nem sempre é o mesmo sermão. Quer dizer, eu vou e saio.
toma outro rumo. Porque cada vez que você prega aquele sermão, você desenvolve mais. Você melhora, diminui. Tem coisas que não dá para ficar ali, você corta. Aquilo ali não soou bem, acrescentou, tomou muito tempo. Aquela ilustração não ficou boa. Então, você, quando pregar aquele sermão, você muda aquela ilustração. Porque a ilustração ajuda muito. Mas tem que ser uma ilustração precisa. E não pode passar de 2, no máximo. O ideal é uma ilustração por sermão. Esse é o ideal. Mas se você quer fazer uma ilustração antes e depois, faça. Mas veja se elas casam, se elas se encaixam. E a ilustração tem que ser persuasiva. Principalmente quando está sermando, fechando o sermão. O teu cuidado é no fechamento do sermão. Você não pode começar um sermão queimando o pneu. Não vai dar certo. Você não vai chegar ao final. É melhor começar mais pautado, sempre demonstrando nervosismo. Os bons pregadores são aqueles que demonstram insegurança quando começa o sermão. Que estão nervosos. Alguns chegam até a pedir oração. Peço a oração da igreja e tal. Outros usam comumente esse termo. A gente não se acostuma com esse lugar e tal. Fica bem bonito. Às vezes há até verdade naquilo mesmo. Mas depois que ele começa a falar, ele passa a ter domínio daquilo. Ele não pode levar o tempo todo. Onde é que eu parei? Onde eu fiquei? Eu me esqueci. Qual foi a página? Só uma nota mais. Há uma grande diferença entre pregar e ensinar. A grande maioria das pessoas que se consideram pregadores são professores. Pregar é mover os ouvintes. Ensinar é informar. O problema é que temos encharcado o povo com verdades que não conseguem viver e nem querem. Quantos ministros e pregadores nunca foram usados para mover ninguém? É a pregação com o poder do Espírito Santo que move os ouvintes da posição em que estão para o lugar que deveriam estar. O apóstolo Pedro, sim, era um pregador. Quando ele terminava de falar, as pessoas se sentiam comovidas, desafiadas a tomar uma posição. Uma maneira muito simples de analisar nossas pregações é nos perguntar: o que as pessoas dizem quando termino minha pregação? Muitas dizem: que palavra interessante. Nunca havia pensado dessa forma antes. Que percepção maravilhosa. Ou elas saem do auditório com lágrima no rosto, exclamando: preciso me arrepender. Não posso continuar rejeitando ou ignorando Jesus assim. Elas clamam: ajude-me. Ou foram meramente informadas. Quer dizer, você mesmo analisa o seu sermão. Pela atitude da congregação, você sabe que tipo de sermão você fez. Aquelas pessoas em Atos 3 não perderam o impacto da pregação de Pedro. Sentiam profundamente sua responsabilidade na crucificação de Jesus. Compreenderam também que Cristo foi crucificado em favor delas. O ponto máximo é levar a pessoa a reconhecer a sua fragilidade e reconhecer o sacrifício de Cristo sem machucá-las. Que podemos correr o risco também de só termos mensagem e sermões para ferir. Só temos mensagem contra o povo. Só temos parágrafos contra as pessoas, principalmente as mulheres, que é o alvo mais fácil do pregador. Não, se você tem mensagens para machucar o povo, deve ter mensagens também para sarar o povo. As mãos do Senhor que fere são as mãos que saram. Ele fere, mas ele sara. Ele fere, mas ele tem óleo. Então, você tem que ter parágrafos também para consolar, para edificar. A profecia é para isso. É para exortação,
para edificação e consolação. Estou falando do dom de profecia. Para edificação, para exortação, edificação e consolação. Não existe a profecia, tu, minha serva, está errada, tu, meu servo. Não, senhor, tem que dizer, tu, meu servo, está errado, mas eu te perdoo. Tu estás errada, mas eu te ajudo. Tu estás com problema, mas eu te socorro. Quer dizer, essa é a mensagem profética sobre o dom de profecia. Então é fácil você saber quando alguém está profetizando. Aí eu fui na casa de uma irmã, e ela profetizou, e só me colocou lá em cima, comigo vai tudo bem. Está errado. A profecia, ela exorta, ela edifica, ela consola. Você tem que observar isso aí. Então vê que até o dom de profecia vem com essas três divisões. O pregador da mesma forma, que ele exorta, que ele edifica, mas ele consola também. Tem que haver um balanceamento no sermão, para que a congregação aceite e volte. O que faz com que a pessoa volte a ouvir aquele sermão é pelo resultado do sermão. Se foi só informado, no outro dia ele diz, não precisa mais na igreja não. Eu vou comprar o livro Interrogação e vou ler. Eu vou para lá, o pastor fica só lendo o livro lá. Então, o que eu vou fazer lá? Então, não faz efeito. Mas se ele receber uma lição daquilo, se ele receber uma consolação daquilo, uma edificação daquilo, então ele volta a ouvir aquela exposição. Eu vou para a igreja para ouvir a leitura da Bíblia? Não, o pregador tem que ser avisado. Amanhã o irmão fulano de tal vai pregar, coloca no quadro de aviso, o pregador amanhã é fulano de tal, vai pregar no culto dominical e tal. Você vem sabendo, já sabe quem vai ouvir, o pregador vem preparado para falar, e etc. O resultado é muito maior, você se educa, você se fortalece, você cria conhecimento, você estuda, você aprende. Paulo disse a Timóteo que não deixasse o livro, mantivesse os livros, mantivesse o pergaminho, estudasse a palavra, se firmasse naquilo. Não esquecesse o que tinha aprendido. Quer dizer, é um conjunto de aprendizado para que possamos ser úteis. Coitado das nossas crianças, que pegam tudo lá fora, se a igreja não tiver nada para oferecer. Quero parabenizar os nossos professores pelo cuidado que vocês têm na escola dominical.